Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Annelise Gonçalves do Crochê da Anne e nesta videoaula eu trouxe uma clutch, bolsinha de crochê ou necessaire. É uma peça pequena, fácil de fazer rapidinho, porque o propósito dessa aula é te ensinar a fazer a peça a partir do zíper, sem aquela necessidade de voltar depois da peça pronta e tá costurando o fecho, o zíper, com linha e agulha de costura. Então, a gente já vai começar a partir do zíper e fazer em crochê até o final. Com esta técnica, tu consegues fazer não somente esta bolsa, mas qualquer tamanho de bolsa que tu queiras fazer, qualquer que seja o projeto, a proposta, prendendo já o zíper com o crochê. Já te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, dá um joinha, deixa ali um joinha nesse vídeo, porque isso ajuda bastante para que eu possa estar trazendo novas peças, outras técnicas, novidade aqui para vocês. Então, o que eu preciso levar em consideração antes de começar a fazer minha peça? O tecido de que é feito esse zíper. Existem no mercado vários tecidos, como a sarja, o algodão, o nylon. E pelos testes que eu fiz, os de nylon são os mais fáceis da gente estar conseguindo perfurar ele com uma agulha de crochê para já vir prendendo o fio que eu vou fazer essa peça. Outra coisa que eu tenho que levar em conta é o tamanho da bolsa. Escolher um fecho proporcional àquele trabalho para que eu consiga dispor aqui nesse espaço do fecho o número de pontos necessários para fazer aquela peça, né? Então, se é uma peça pequena, obviamente, eu vou colocar menos pontos, enfim, assim como uma maior. Também preciso ver quantos pontos eu vou conseguir colocar neste espaço sem que fique repuxado. E isso também depende do tex, da espessura do fio. Se eu vou trabalhar com fio mais fino, então eu vou conseguir colocar mais pontos aqui. Um fio mais grosso, menos pontos. Para marcar essa peça, então, porque a gente pode fazer de olho, tu pode chegar aqui, já começar a furar e ir prendendo ali o teu fio, fazendo aquela bordinha ali em crochê, já de olho. Mas, para que tu tenha uma noção, não ficar com mais pontos e menos pontos, até que para a peça não fique torta, então, aonde tu colocar um ponto deste lado do feixe, tu vais ter que colocar a mesma quantidade e na mesma direção, no mesmo sentido, do outro lado, né? Então, eu usei uma régua, tá? Ou uma fita métrica, enfim. E aí, eu vou medir. Bom, a minha peça tem aqui, esse fecho tá com 20 centímetros, 21 aqui com um espacinho. Eu vou colocar os meus pontos de 1 em 1 centímetro, se for um fio mais grosso, ou eu vou colocar de meio em meio centímetro, um pontinho, se for com um fio mais fino. Para fazer este modelo, eu utilizei o fio Ecotrama e eu coloquei 37 pontos aqui, para conseguir fazer esse trabalho com essas carreiras em relevo. Como ele era um fio mais fino, eu consegui dispor os 37 pontos. A peça que eu vou trabalhar com vocês aqui no vídeo, eu já vou fazer diferente, porque como eu vou trabalhar com o fio jute na cor J05, ele é um tex maior, ele tem um tex mais grosso, então eu vou colocar 21 pontos aqui no fecho para começar a trabalhar. Então, vou fazer o mesmo desenho, né, o mesmo motivo com essas carreiras em relevo, porém com menos pontos, porque é um fio mais grosso para eu colocar aqui nesse zíper. Então, eu vou começar marcando aqui no fecho, com um giz de costura, né, com um lápis. Aqui, como o fecho é preto, eu peguei um lápis de cor desses brancos e eu preciso de 21 pontos. Então, eu vou começar a marcar de 1 em 1 centímetro com o fio branco, vou marcando, ou se for com mais pontos, no caso dos 37, eu fui marcando de meio em meio centímetro e vou fazendo risquinhos aqui para eu não me perder aonde que eu vou ter que fazer esses furinhos. Vou marcando o fecho. E depois eu venho
com uma agulha mais fina, para facilitar o trabalho. No caso, eu usei uma agulha 01 para furar este modelo de zíper, e eu venho aonde eu marquei ali com o giz, aonde eu fiz a minha marcação, eu vou passando a agulha e furando. Deixa eu fazer neste aqui para vocês verem. Tem que fazer com um pouquinho, com força, né? Com um jeitinho, seguro firme aqui o fecho e vou com a agulha furando, empurrando até o final do cabo, onde a gente tem uma parte mais grossa para escassar isso aqui. Então, vou em cada marquinha e vou furando. Também posso fazer, se eu tenho uma agulha, uma tesoura com uma ponta fininha, eu posso vir aqui com a própria tesoura, com cuidado para não estragar a peça, e faço um furinho aqui com a ponta da tesoura também. E se for um trabalho com uma agulha 1,25, 1,5, eu já posso vir trabalhando diretamente com a agulha. Feitos os furinhos aqui no fecho, a gente começa a colocar esses pontos. Então, vou prender, né, o fio, vou fazer ali um nozinho corrediço, vou passar o fio aqui pra dentro, né, deixa eu fazer aqui um pra vocês verem, como se aqui fosse o meu nozinho corrediço. Vou passar a agulha por aqui, vou puxar aqui pra frente. É chatinho, ainda mais se é um fio que desfia muito, mas é bem fácil. Passo aqui pra frente, faço a minha primeira correntinha, ajusto o fio e sigo fazendo pontinhos baixos por toda a peça. Fiz o meu primeiro ponto, vou no outro buraquinho, puxando. O fio de nylon, ele é fácil da gente conseguir furar, porém, ele dá uma desfiadinha. Então, às vezes, ele vem um pedacinho aqui do nylon junto com o fio. E aí, é paciência e jeito pra gente ir conseguindo fazer esse trabalho. E aí, eu vou colocando todos os meus pontinhos aqui, fazendo ponto baixo. A gente começa sempre por uma extremidade, ou aqui próximo ao fecho, ou aqui no final. Nesse caso, eu comecei aqui. E aí, vou trabalhando toda a volta. Quando eu chego aqui numa ponta, eu vou fazer correntinhas que deem esse espaço aqui, dessa largura aqui do fecho. Nesta daqui, como era um fio mais fino, eu coloquei 6 pontos aqui para fazer essa lateral. Neste, eu coloquei 4 pontos. Depois eu vou passar toda a quantidade de pontos direitinho dessa outra clutch para vocês, mas agora eu vou focar nessa daqui para que vocês não se percam. Então, eu coloquei 21 pontos em cada lado, na frente e no verso. E aqui na lateral, mais 4 pontos, que será as laterais da minha bolsa, da minha clutch. E aí, eu vou trabalhando por toda a volta do fecho, fazendo pontinhos aqui. Tô utilizando para esse fio uma agulha 2,5, depois de ter furado, né, o fecho com uma agulha 1 milímetro, ou com uma tesoura, com uma outra agulha de tapeceiro, que seja com a ponta fininha. E aí eu vou cuidando para não ficar repuxado e vou ajeitando aqui esse fecho, dando uma altura aqui nessa argolinha. E vou colocando, cuidando para pegar todos os cabinhos do fio. Se é um fio que desfia bastante, como o jute, o efeito fica muito bonito e tá muito em alta esses trabalhos feitos com fio de juta, né? Por isso que eu escolhi esse. Não posso fazer muito pra cima esses furinhos, porque senão essa parte do fecho ela fica dobrada. E também não posso fazer muito na beirinha, porque ele acaba rasgando, né? Pode que quando eu passe com a minha agulha de crochê, se tá muito na beirinha, eu posso rasgar e fazer um buraco ali nesse fecho e eu não consigo prender um pontinho ali. Cheguei aqui na beira, vou fazer as 4 correntinhas para dar o tamanho da lateral da minha bolsa. Vou voltar aqui do outro lado e vou prender no primeiro ponto baixo, com um outro ponto baixo. E vou seguir trabalhando o ponto baixo nessa segunda carreira também. Aqui eu vou trocar a minha agulha, porque esse fio é mais grosso, então eu precisava da 2,5 para conseguir colocar esse fio no zíper. Vou trocar a agulha e vou pegar uma 3 milímetros.
para fazer o meu trabalho a partir de agora. Então, vou seguir fazendo pontos baixos por toda a volta. Nos 21 pontos que eu coloquei em cada lado do fecho, e mais nas 4 correntinhas que eu coloquei nas laterais, para fazer a lateral da minha bolsa também. Então, aqui é simples, vou só fazendo pontinho baixo por toda a volta, para depois começar a fazer o meu trabalho ali em relevo. Cheguei aqui no meu último ponto, né, do outro lado, fiz 21 pontos baixos desse lado, 4 pontos nas correntinhas aqui da lateral, mais 21 pontos deste lado, e agora vou trabalhar nas últimas 4 correntinhas que ficam aqui por cima. Vou pegar somente a alcinha de fora e vou fazer 4 pontos baixos aqui. 2, 3 e 4. Ele fica repuxando o fecho, mas é assim mesmo. Depois a gente vai ajeitando e conforme for pesando o trabalho, ele vai se acomodando. Agora, eu vou começar, eu fiz 2 carreiras de pontos baixos, uma prendendo no fecho e a outra, a segunda carreira, em cima daquela primeira. Agora, eu vou trabalhar em pontos altos, então, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo, no meu primeiro ponto baixo, e vou subir 3 correntinhas para dar a altura desse ponto. Esse já vai contar como meu primeiro ponto. Então, como que eu vou trabalhar aqui? Eu tenho 21 pontos. Eu vou fazer pontos altos, 2 pontos altos neste lado, na borda. Vou fazer 2 aqui. Os próximos 3 eu vou trabalhar em relevo. Vou fazer 4 pontos altos normais, mais 3 em relevo. 4 pontos altos normais, mais 3 em relevo e 2 aqui na borda. A gente vai fazer junto, mas só para vocês entenderem o que a gente vai estar, como que a gente vai estar trabalhando. Quando eu chegar aqui nas laterais, eu vou fazer ponto alto normal, 4 aqui e 4 aqui. Então, eu começo com 2, 3 em relevo, 4 normais, 3 em relevo, 4 normais, 3 em relevo, 2 na borda e os 4 normais aqui na alcinha. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro, vou fazer o segundo. E vou começar a trabalhar agora os pontos altos em relevo, pegando aqui por trás. Então, eu laço a minha agulha, venho aqui por baixo do ponto, não vou pegar aqui, né, nas correntinhas aqui de cima, vou pegar por baixo do ponto, puxo a minha laçada, dou a altura do ponto, tiro 2 e tiro 2. Vou fazer mais um. Passo ali por baixo, dou a altura do ponto, tiro 2 e tiro 2. Esse fio jute, esses que tem juta na composição, o trabalho fica muito bonito, mas eles são secos assim pra gente trabalhar. Laço a agulha, vou no terceiro ponto alto em relevo. Tiro 2, tiro 2. Fiz os 3 primeiros em relevo, vou fazer agora 4 pontos altos normais. Aqui eu preciso tomar um cuidado, tanto, né, neste fio quanto em qualquer outro. Quando eu faço os pontos baixos, os pontos altos em relevo, a gente nota assim, ó, o ponto tá aqui e a correntinha dele vem pra minha direita. O ponto está aqui e a correntinha dele, onde eu pego para fazer o trabalho, vem para minha direita. Então, aqui eu peguei um ponto alto em relevo neste ponto, um ponto alto em relevo neste e neste. Este aqui é o meu outro ponto. Só que as correntinhas dele, o em relevo, ele já pega um pedaço aqui. Então, normalmente, a gente vai fazendo assim no automático e não se dá por conta. Eu já venho direto aqui no outro, só que aí vai ficar faltando um. Então, eu tenho que vir nesse espacinho, bem colado, aonde eu fiz o relevo, e fazer o meu primeiro ponto alto normal. Vou fazer 4. 2, 3 e 4. Vou fazer mais 3 em relevo. Então, agora eu trabalhei no lugar certo. O próximo ponto é esse. Laço, venho no próximo ponto,
e faço um ponto alto em relevo. No segundo, mais um ponto alto em relevo. E no terceiro, são 3 pontos altos em relevo com 4 pontos normais, 4 pontos altos normais de separação. Mais 3 em relevo. Vou fazer os 4 pontos altos, ó, bem coladinho o primeiro, bem coladinho no em relevo. 1, 2, 3 e 4. Volto a fazer mais 3 em relevo. Fica um trabalhado bem bonito, é um ponto simples, porém ele fica um trabalho bonito com essas carreirinhas em ponto alto em relevo. 1, ou no segundo, 2 e 3 pontos altos em relevo. Cheguei nos 2 últimos pontos dessa lateral, 2 últimos pontos altos normais, e agora vou fazer dessa lateral não, da frente ou do avesso, né, das costas da bolsa, e agora vou fazer pontos altos normais aqui no ladinho. 1, 2, 3 e 4. Faço os 2 pontos aqui do início também normais, pontos altos normais. 1 e 2, e começo a trabalhar agora os meus 3 pontos altos em relevo do outro lado da bolsa. 1, 2 e 3. Nos pontos altos, a gente puxa aqui, ó, pra dar a altura do ponto, pra ele não ficar repuxadinho. Vou fazer os 4 pontos agora intercalando, pegando bem do lado ali do ponto alto em relevo. 2, 3 e 4. Mais 3 em relevo. 1, 2 e 3. Nessa primeira eu vou contando, a partir da próxima eu já consigo ver o trabalho. Vou fazer 4 agora, normais. 1, 2, 3 e 4. Mais 3 em relevo. 1, 2 e o terceiro em relevo. 1, normal, e o segundo normal também. E agora faço os meus 4 últimos aqui nessa lateral, pontos altos normais. 1, 2, 3 e o quarto. Vou lá em cima daquele meu primeiro ponto, fecho com baixíssimo, das minhas 3 primeiras correntinhas, fecho com baixíssimo, faço 3 correntinhas, ele vai fechando, olha, depois a gente vai ajeitando, ainda mais quando o fio é muito seco. Faço as 3 correntinhas, que já contam como o primeiro ponto,
faço meu segundo ponto aqui da lateral e sigo trabalhando em relevo aonde tiver ponto em relevo. 1, 2 e 3. Agora fica mais fácil, porque eu posso ir contando para não me perder, mas eu vou fazer ponto em relevo onde estão em relevo e pontos altos normais aonde estão os pontos altos normais, por toda a peça até dar a altura dessa bolsa, a altura da clutch que eu quero. Ela vai se ajeitando, a gente vai puxando, depois ir acomodando, né, os fios, vai dando o peso da bolsa e ela vai ficando certinha. Vou fazer mais um pedaço e retorno pra gente ver como é que tá. Cheguei aqui no final, eu fiz 2 carreiras, aquelas 2 primeiras em ponto baixo, e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E agora eu vou costurar aqui também com crochê. Abro, fecho, vou virar ela do avesso. Não cortei o fio, deixei ele aqui. Só vou passar aqui pro avesso agora e vou continuar fechando, costurando ela com pontinhos baixos, pegando os 2 lados. Passo o fio aqui pro lado de trás. E vou pegar uma alcinha de cada lado e fechar com pontinhos baixos. Então, centralizo, arrumo ela aqui para ficar o trabalho retinho. A mesma quantidade de pontos de um lado e de outro. Ó, onde eu tenho pontinho em relevo, com ponto em relevo. E vou pegando uma alcinha de cada lado, uma alcinha deste lado, outra do lado de lá, e fecho com ponto baixo. Vou no próximo ponto, pego uma alcinha de cada lado e fecho com pontinho baixo. Bem fácil, bem simples. Posso fazer mais comprida, mais curtinha. Aqui ficou com 2 carreirinhas em pontos baixos e depois mais 11 em pontos altos. Com este fio, o jute, e com uma agulha 3 milímetros, sendo que a primeira carreira que eu coloquei no fecho, eu fiz ela com uma 2,5, para conseguir passar ali nos buraquinhos que ficam no fecho. E aqui eu vou costurando, fechando ela até o final. Cheguei aqui no final, cortei o fio, fiz um nozinho, né, para prender, costurei toda em pontinhos baixos, e agora eu venho aqui por baixo, assim como os outros fiozinhos que sobraram lá de cima, e vou escondendo esse fiozinho que sobra, cuidando para não passar lá pro lado direito, sendo que no caso deste fio que eu usei aqui, o jute, ele disfarça bastante. Vou escondendo, prendendo o fio, corto a sobrinha e tá pronto. Vou desvirar, posso colocar um tassel para tá caracterizando, botões, fazer uma alcinha de mão. Neste caso aqui, eu fiz a alcinha de mão com 50 correntinhas e voltei fazendo ponto baixíssimos em todas as correntinhas e coloquei uma pedrinha aqui. Neste modelo, ela ficou assim, 37 pontos aqui em cima. E 6 correntinhas nas bordas. Então, eu fiz 5 pontos aqui na lateral, aonde essa eu fiz com 2. Aqui eu coloquei 5 pontos, 3 pontos em relevo, mais 3 pontos de separação, 5 pontos de separação, 3 pontos em relevo, 5 de separação, 3, 5, 3 e mais 5 aqui no cantinho. Com as 6 correntinhas, então, eu tenho 5 pontos aqui,
5 pontos deste lado, dá 10, mais as 6 das correntinhas, eu faço 16 pontos aqui, nessa lateral. E aqui eu fui intercalando 3 pontos em relevo, 5 pontos normais, 3 em relevo, 5 pontos normais. Fiz com o ecotrama, então coube mais pontos para fechar o trabalho neste modelinho, nesta clutch. Aqui eu fiz 4 pontos em cada lateral, 2 pontos de um lado, 2 pontos de outro. Então, totalizando 8. Aqui nessa volta eu faço 8 pontos. 3 pontos em relevo, 4 pontos normais, 3 em relevo, 4 normal, 3 em relevo. Prendi no fecho 21 pontos. Então é isso, espero que ajude bastante vocês essa dica, que facilite o trabalho de já fazer com o fecho, já partir a peça direto no crochê. Posso fazer qualquer modelo, qualquer tipo de bolsa. Já se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação, deixe um like no vídeo, isso ajuda bastante para que me incentive, eu consiga trazer novos vídeos aqui para vocês. E por hoje é isso. Tchau, tchau!